Olá, meus alunos dos terceiros, tudo bem? Vamos então fazer a nossa última videoaula do ano de 2020, a nossa última recuperação de conteúdo e vamos também fazer o nosso último formulário com peso de nota 10, que será a recuperação da atividade 12, que será postada na próxima segunda-feira, dia 30 de novembro. Hoje é sexta-feira, a professora está gravando essa aula, dia 27 de novembro. Então, a nossa revisão de conteúdo, a nossa recuperação de conteúdo é a correção da atividade 12, que teve como conteúdos ali abordados o campo de estudo da ecologia, cadeias e teias alimentares, relação dos seres vivos e sucessão ecológica, tá? Temas bem gostosos aí da ecologia, certo? Então, primeira questão. Analise as afirmativas. 1. Comunidade ou biocenose engloba populações que habitam a mesma área e mantêm relações entre si. Verdade. A comunidade é formada por seres de espécies diferentes, por populações diferentes. Lembrando que população é um conjunto de seres de mesma espécie que habitam a mesma área e mantêm relação entre si. Então, várias populações diferentes compõem uma comunidade. 2. Biosfera é um conjunto de regiões do planeta que tem condições de sustentar a vida de modo permanente. Correto? 3. Biótopo, ou meio, ou ambiente, é o conjunto de fatores abióticos, ou seja, sem vida, que inclui elementos físicos, solo, água, ar, terra, e químicos da natureza. Assinale a opção correta. Bom, quais estão certas? Todas. Então, seria esta a resposta. Próxima. Conjunto de relações que conjunto de relações que a espécie mantém com esse ambiente e com outras espécies corresponde ao modo de vida ou ao papel ecológico que a espécie desempenha no ecossistema. Refere-se ao... Bom, habitat não é que é o endereço, é o local onde ele vive. Seria nicho ecológico. Biótopo não é que quer dizer o meio. Biocenose não é que quer dizer comunidade. Biosfera não é que é o conjunto de todos os ambientes habitáveis aí do planeta, de todas as formas de vida. Então, é nicho ecológico. Nicho ecológico traz o quê? Tudo. Como a espécie se alimenta, como ela se reproduz, onde ela vive, como ela caça, como ela se defende. Todas essas informações correspondem ao nicho ecológico. Próxima. Chamamos de decompositores, deixa eu arrumar aqui, chamamos de decompositores os seres que quebram e oxidam excretas, que é lixo celular, e restos orgânicos de seres mortos, para obter energia e substâncias necessárias ao funcionamento do seu organismo. Os resíduos desse processo são, entre outras substâncias, água, amônia e gás carbônico. Assinale a opção que contenha seres decompositores. Moleza, né? São esses aqui. Fungos e bactérias. Então, o que os decompositores fazem? Eles pegam a matéria orgânica e transformam em inorgânica. O que os produtores, como algas e plantas, fazem? Pegam essas substâncias inorgânicas e transformam em orgânicas, certo? Então, o trabalho dos decompositores é o oposto dos produtores. Um depende do outro, tá? Próxima. Com relação, deixa eu arrumar aqui melhor, Com relação à cadeia alimentar, assinale a única opção incorreta. Primeira, a matéria e a energia passam de um ser para o outro através da nutrição, correto? Cada etapa chama-se nível trófico. Trofos vem do grego, que quer dizer alimento, correto? Tanto a matéria quanto a energia realizam um ciclo dentro da cadeia trófica. Aqui está o erro. A matéria faz um ciclo. A matéria ela sai da condição orgânica para inorgânica e da inorgânica para orgânica, correto? Agora, a energia é unidirecional. A fonte da energia é o Sol, que é então utilizado pelos autótrofos para produzir a matéria orgânica. E os autótrofos servem de alimento para os heterótrofos, e aí você vai seguindo a cadeia alimentar, mas a energia ela é unidirecional, ela vai se perdendo, ela vai se transformando ao longo da cadeia, por isso que ela tem que ser reposta. A matéria é cíclica, a energia é acíclica, ela é unidirecional, gravem isso, tá? Então seria essa errada por conta da palavra energia, tá bom? Próxima, só para a gente definir ali, o Sol é a fonte primária de energia, correto? E a última,
Produtores englobam seres autótrofos, como algas e plantas, são fotossintetizantes, tá? Aqui, observe a teia alimentar. O que é teia? É um emaranhado de cadeias, é o que acontece na natureza. Tá? A natureza é uma teia, uma cadeia dentro da outra. Então, para se achar numa teia, você tem que identificar quem são os produtores, quem são os seres que fazem fotossíntese. Nesta teia, eu tenho a planta, eu tenho o fruto e eu tenho a madeira, tá bom? Então, aqui eles atuam, então, como os produtores, origem vegetal. Aí você tem que analisar, né? Então, está a pedida correta. A onça é o consumidor secundário e terciário. Então, vamos achar a onça. Vamos analisar as rotas aqui de alimento da onça. Então, você tem aqui a planta, o embuá que come essa planta que é primário, que serve de alimento para a galinha, que é secundário, que é alimento para o gambá, que é terciário, e que serve de alimento para a onça, que é quaternário. Então, aqui nessa rota, ela realmente ocupa o nível 4. Agora, terciário, vamos ver. Você tem aqui a planta que serve de alimento para a galinha serve de alimento para o gambá, então galinha é o primário, gambá é o secundário e a onça é o terciário. Então está correta essa, tá? A onça ocupa o nível 2 e o nível 3, depende da rota que você analisar. A galinha é consumidora primária e secundária, então vamos ver a galinha. Quando ela come a planta, ela atua no nível 1, ela é consumidora primária. Quando ela come o embuá segue essa rota aqui, ó, deixa eu ver, aqui. Então, você tem a planta, o embuá é primário e a galinha é secundário, correto, está certa. A planta está no nível dos produtores da cadeia alimentar, correto. A cobra está no nível quaternário da cadeia, vamos analisar a cobra. Se eu pegar essa rota da madeira, então você tem a madeira que é o produtor, o cupim é o consumidor de nível 1, primário, a aranha é consumidor de nível 2, secundário, o lagarto é nível 3 e a cobra é nível 4, correto. Está no nível quaternário, sim, tá? Então seria essa. Todas estão corretas, tá bom, queridos? Então sempre acha quem são os produtores. Circula os produtores e depois você vai vendo as rotas e vai analisando. Não tem segredo. A manha, o macete é primeiro acha os produtores. Que pode ser planta, pode ser uma alga, o fitoplâncton, a madeira, né? Então sempre os que fazem a fotossíntese. Próxima. É possível representar os níveis tróficos de uma cadeia alimentar por meio de retângulos superpostos, que formam uma pirâmide, que não inclui os decompositores. Sobre as pirâmides ecológicas em geral, assinale a única opção errada. Então, aqui você tem uma pirâmide de números. A base da pirâmide sempre vai ser o produtor, uma planta, uma alga, o fitoplâncton. O segundo nível, o consumidor primário, os herbívoros, os heterótrofos e os consumidores secundários por último. Eu separei aqui os tipos de pirâmides, tá? Então, você vai ter 3 tipos de pirâmides. Deixa eu achar aqui, se eu encontro. As pirâmides ecológicas podem ser pirâmides de número, quando indica o número de indivíduos, só um minuto. Pode ser pirâmide de energia, quando indica em quilocalorias a energia ali. E pode ser pirâmide de massa ou biomassa, quando inclui ali quilo, quilograma, grama, tonelada, tá? Aqui é em quilocaloria. As pirâmides podem ser invertidas, ou seja, a base onde estão os produtores pode ser menor do que o nível de cima ou todos, tá bom? Mas a pirâmide de energia nunca vai ser invertida. Por quê? Porque os produtores, gravem isso, os produtores sempre têm a maior quantidade de energia. E o que vem depois deles, menos, e depois menos. Então, vai diminuindo ao longo da pirâmide. Então, na pirâmide de energia, a base sempre é maior, o segundo nível é um pouco menos e o terceiro nível é o menor de todos, entenderam? É a única pirâmide que não vai ser invertida. Vamos lá, está pedindo errada nessa questão. A pirâmide acima indica o número de indivíduos em cada nível trófico, correto. A base das pirâmides sempre indica os produtores, correto. A pirâmide de energia pode ser invertida, errado, nunca pode ser invertida. Ou seja, a base nunca vai ser menor.
A pirâmide de números pode ser invertida? Pode. A base da pirâmide da energia sempre será maior que a demais? Correto. Próxima. Em certas regiões do Brasil, principalmente na Amazônia, os garimpeiros usam o mercúrio para separar o ouro das impurezas. O mercúrio é um metal pesado, altamente tóxico para o ser humano e demais seres do ambiente. Observe a ilustração e assinale a opção verdadeira. Então, aqui você tem um desenho, né, indicando ali mercúrio, que começa então na água, que vai então para as algas, que serve de alimento para os peixes. Os peixes, como comem poucas algas, ficam com pouco mercúrio. Mas aí o peixe ou um outro animal maior que come muito desses peixinhos acaba então ingerindo mais mercúrios. E o peixe ou outro animal maior que tem que comer muitos animais abaixo deles acaba tendo mais mercúrio. E o homem, por exemplo, que está no topo dessa teia alimentar, que se alimenta muito, acaba tendo mais desse poluente. Porque esse poluente, o mercúrio, como é um metal pesado, ele é bioacumulativo. Ele não se degrada, ele não se desmancha, então ele só vai acumulando, de forma que o animal que está no topo é o que mais tem poluente no corpo. Não confunde com energia. Energia, quem está no topo vai ter menos, quem está na base tem mais. Poluente acumulativo é o contrário, quem está no topo tem mais que os que estão na base. Então vamos lá. O mercúrio é biodegradável, sendo decomposto por fungos e bactérias? Não, ele não é biodegradável, tá? Ele é não biodegradável, ele é acumulativo, ele é persistente. O corpo humano tem mecanismos de defesa contra metais pesados? Não mesmo. A gente ingere metais pesados na alimentação, enlatados têm metais pesados, animais que estão nessa cadeia poluída, né? Animais aquáticos, o atum, por exemplo, é um peixe que mulheres grávidas, principalmente, não devem comer durante a gestação, porque ele é um peixe que na cadeia alimentar acumula muito metal pesado, tá? Então, nós não temos resistência, não. Os primeiros níveis tróficos concentram os primeiros níveis mais mercúrio? Não, os últimos têm mais mercúrio. Trata-se da magnificação trófica, verdade, e os últimos níveis acumulam mais poluentes. Essa é a resposta. E por que essa está errada? Trata-se da bioacumulação, pode usar esse nome, e os últimos níveis acumulam menos poluente. Ali está o erro, não é menos, é mais. Então, está aí a resposta. Assinale, estamos acabando, tá? Assinale a opção que contenha relações harmônicas, aquela em que não há prejuízo para nenhum dos seres envolvidos, do tipo interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes. Harmônico, competição não é harmônico, predatismo não é harmônico, parasitismo não é harmônico, comensalismo e sociedade são harmônicas, mas o comensalismo é interespecífico, entre espécies diferentes. A sociedade é intraespecífica, ocorre entre seres de mesma espécie. Então, seria essa a resposta. Lembrando que comensalismo é quando um ser geralmente se alimenta de restos de outro ser e não prejudica. Por exemplo, a hiena e o leão. Tá? Deixa eu achar aqui, se a gente consegue achar imagens. Hiena e leão. Imagens. Então, o que acontece? As hienas, elas também são animais predadores com olfato bem aguçado, mas elas, para poupar energia, esperam grandes caçadores e predadores como os leões se alimentarem e depois elas vão lá e comem as carcaças, a sobra, aquilo que o leão não quis comer. Então, para o leão, tanto faz, ele já comeu, entendeu? Então, para ele é zero, é indiferente, tá? Então, seria uma relação harmônica interespecífica. O leão é uma espécie e a hiena é outro. Voltando para cá. Próxima. Em muitos casos, indivíduos de espécies diferentes, relação interespecífica, obtêm benefícios mútuos, relação harmônica, sem que haja dependência entre eles. Essa relação é denominada protocooperação, tá? Não, é um benefício mútuo, os dois se beneficiam e não tem relação ali obrigatória, tá? Podem viver separadamente. A última aqui fala de uma ilha, Krakatoa, que teve uma erupção vulcânica e que anos depois se verificou
Primeiro ela ficou dizimada, né? A lava ali destruiu tudo, obviamente, e depois se verificou que já tinha ali vegetais e alguma fauna também naquele local. O nome disso, então, é sucessão ecológica. E ali pede a incorreta. Então vamos lá. Na comunidade clímax, que é o último estágio, tá? Que tem a pioneira, a intermediária e a clímax. Não ocorre aumento de biodiversidade, aqui está o erro. No último nível de uma sucessão ecológica, aumenta a biodiversidade, ou seja, a variedade de animais e vegetais, e há também um aumento de biomassa, ou seja, os animais são de maior porte, os vegetais são maiores. Então seria essa errada, tá? As outras estão certas, mas vamos dar uma destrinchada aí para lembrar. Os musgos, que são aqueles vegetais bem pequenos que parecem um tapete verde, aumentam a umidade do solo e também preparam o ambiente. Correto. Musgos e líquens preparam o ambiente, primeiro os líquens, depois os musgos, preparam o ambiente para a instalação de outros seres. Os líquens são levados pelo vento e preparam o ambiente para outras espécies, correto? A sucessão secundária ocorre em locais que foram desmatados, por exemplo. Sim, é secundário porque antes tinha vida, ocorreu uma inundação, uma queimada, um desmatamento, aquela vida foi destruída, prejudicada, dizimada, e aí depois se instala uma nova sucessão, uma nova formação de vegetais e animais e passa a ser secundário. A sucessão primária ocorre em lugares totalmente desabitados. Sim, primário porque vem de primeiro, né? Então, essa é a nossa última questão. Sucessão ecológica é um tema bem importante, mas bem tranquilo na ecologia, tá, queridos? Então, essa foi a nossa recuperação de conteúdo, a nossa revisão. E agora, os que precisam, os que tiraram de 6 para baixo, precisam recuperar a nota deste último formulário, tá? Um beijo, meus queridos. Fiquem bem.